Amém, irmãos? Que o Senhor possa estar nos direcionando debaixo da graça dEle. É um privilégio para mim estar aqui trazendo a palavra nessa noite a todos, né? E que o Senhor possa estar na condução de tudo que venha a ser dito aqui, né? Que nada que seja dito aqui seja da minha parte, mas que venha do trono da graça do Senhor Jesus. Amém? Como o irmão Roncalli falou, meu nome é Marcos, sou lá de Caruaru, não sou natural de Pernambuco, sou alagoano, né? Sou lá de Maceió, mas aí sou filho de pastor, sobrinho de pastor, venho de uma família pastoral, e aí Deus chamou para esse ministério também, sublime, assim como o ministério diaconal, e a gente tem servido a Deus ali na Igreja Batista Emanuel, em Caruaru, né? 40 anos, casado, 18 anos de casado, 2 filhos, Paulo e Pedro, que servem na igreja também, são bênçãos do Senhor Jesus em minha vida, né? Sou professor, eu sempre digo, quando estou falando sobre o meu chamado, que a gente tenta de tudo, né? Eu vou seguir outros caminhos para tentar não atender o chamado de Deus. E aí me formei em algumas outras coisas, informática, matemática, profissão, um bocado de coisa, mas a obra do Senhor falou mais alto em minha vida. E estamos aqui, não sou diácono de ordenação, mas todo aquele que é cristão é diácono no sentido da palavra, tem que ser servo. E eu digo na minha igreja que, enquanto pastor, eu sou mais servo ainda, porque no reino de Deus, quanto maior for a sua função, mais servo você tem que ser, mais servir ao seu irmão, e com alegria nós temos que fazer. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, na primeira carta de João. É a temática a qual o pastor, o diácono Eduardo, Eduardo, você tem o nome? Eu sou ruim de decorar nome, e aí talvez em alguns momentos eu troque alguns nomes aqui, mas eu tinha escutado falar muito sobre o irmão Eduardo. Ele esteve em Maceió, lá, e teve contato com o meu tio, o pastor Damião, da Igreja Batista Monte Sião, lá em Maceió, e ele falou muito bem do irmão Eduardo, disse que é uma pessoa incrível, e eu fiquei na curiosidade de conhecer, e quando chegou aqui, na sua mensagem, comprovou todas as falas do que meu tio tinha falado. Amém? A primeira carta de João, capítulo 3, e o versículo 16, a parte A, que é a temática a qual nós vamos trabalhar essa noite já, né? Amém? Os irmãos acharam? No final, eu até ia pedir a permissão ao irmão Roncalli para cantar uma canção, mas eu queria que o irmão tocasse essa canção junto comigo, que o irmão toca sublime, que é da glória de Deus. Aí, o hino 46, do cantor cristão, que é um hino que eu gosto muito, e no final, se o irmão puder nos acompanhar, eu agradeceria. Todos acharam? Ele diz assim: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Amém? Senhor Deus, Pai, na tua presença, eu te peço permissão para transmitir a tua palavra essa noite, Senhor. E que tudo que seja dito aqui venha da tua parte, e que isso seja feito primeiramente em meu coração e depois no coração da tua igreja, Senhor. Eu me coloco à disposição para ser usado por ti, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Quando nós falamos do amor de Deus, diretamente nós estamos falando da graça de Deus que é manifesta através de Jesus Cristo para todos nós. Sendo nós ainda pecadores, sendo nós destituídos da glória de Deus, necessitávamos da graça de Deus. O plano da salvação que é criado e projetado desde o Éden, na queda, e a manifestação da graça de Deus que é revelada através de Cristo Jesus. Todos nós necessitamos dela. Todos nós precisamos dela continuamente. Lá na minha região, de Caruaru, tem algumas ideias, algumas palavras que surgem, que, por exemplo, Jesus só serviu em um momento e não serve mais. Eu só preciso de Jesus para ser salvo. Depois que eu for salvo, eu não necessito mais dele. Isso é uma falácia no discurso, porque nós precisamos de Jesus todos os dias. Nós precisamos da graça de Cristo Jesus todos os dias, porque todos os dias nós falhamos, nós pecamos, nós erramos e necessitamos sempre ser alcançados pela graça do Senhor Jesus. Então, quando nós começamos, e aí, quando o Roncalli me convidou,
e ele mandou o tema, eu não fui logo para o texto, eu fui orar ao Senhor, pedindo, Deus, o que é que eu tenho que dizer para o povo e para mim? Porque é muito importante que a mensagem não é minha. A mensagem, o anúncio desse amor glorioso não é algo sobre mim, sobre o que eu sei, sobre o que eu estudei, mas é aquilo que o Senhor tem que revelar às nossas vidas, a necessidade. E falar do amor gracioso, do amor glorioso, do amor puro e do amor que nos redime de todo pecado, é falar diretamente sobre Jesus. Não tem como nós falarmos sobre essa graça que um dia nós somos alcançados por ela. E quando nós falamos, principalmente do povo batista, que é um povo missionário, que recebeu essa graça de Deus e não se cansa agora de levar a graça de Deus até os confins da terra. Então, é preciso pensarmos nisso. Recebemos a graça para levar a graça a pessoas que estão perdidas no pecado, perdidas nas suas mazelas do dia a dia. E quando eu pensei sobre esse texto, algo veio na minha cabeça sobre o transmissor. Nós pensamos muito naquele que vai receber a palavra, naquele que vai ser alcançado pela palavra, mas nós precisamos pensar também naquele que vai enviar a palavra. Porque a mensagem gloriosa, o evangelho glorioso é poderoso. Por si só, a palavra já é poderosa. Mas nós somos responsáveis, somos agentes que fomos transformados por esse amor gracioso e que precisamos agora levar esse amor gracioso para pessoas que estão perdidas. Então, nós, enquanto transmissores dessa palavra, precisamos estar de acordo com a vontade de Cristo Jesus e totalmente dependentes dessa graça. Se nós não estivermos dependentes dessa graça, qualquer mensagem que nós levarmos, ela não surtirá efeito, porque essa mensagem sem dependência é uma mensagem pessoal e não uma mensagem espiritual. A mensagem que a gente leva sem a dependência de Deus é uma mensagem de homens. E a mensagem de homens, ela cai, ela não vai durar. O que permanece eterno é a palavra do Senhor, é a voz do Senhor, é os preceitos do Senhor, é o que o Cristo determinou para as nossas vidas. Aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, aquilo que eu quero, não tem valor em detrimento da vontade de Deus. A vontade de Deus é prioridade. A palavra de Deus é prioridade. A mensagem de Cristo é a prioridade que nós precisamos levar. E é por isso que nós temos visto tanto por aí, tantas mensagens que são faladas muitas vezes com tanta eloquência, com tanto estudo, com tanto embasamentos teóricos, mas tão fraca de prática, e isso não surte efeito na vida das pessoas que necessitam ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos entender que, enquanto transmissores, agente de transformação, porque eu vou defender sempre que a igreja, ela resgata a pessoa no mundo, ela prepara para enviar, para ganhar outras pessoas que estão no mundo e necessitam disso. E esse preparo que a igreja faz é essencial para que a mensagem que vai ser levada por aqueles que foram alcançados seja efetivada na vida das pessoas. E eu digo efetivada não porque a pessoa, o transmissor, é o responsável, é o detentor do poder, não por isso. Eu digo efetivada porque o nosso discurso ele vai estar diretamente ligado à nossa vida, à nossa existência. Aquilo que eu falo, ele é observado em muitos aspectos na minha vida. E aí, tratando de uma mensagem temática, eu queria separar os famosos 3 pontos da mensagem para a gente discutir aqui, rapidinho, dialogar com os irmãos, sem me prolongar muito. Eu queria debater com os irmãos sobre isso. Quando a gente fala sobre a transmissão da graça, anunciar o amor gracioso, quando a gente fala dessa transmissão, a gente precisa observar algumas coisas. A primeira delas é que eu preciso ser, antes de tudo, alcançado pela graça. Todos nós que estamos aqui fomos alcançados pela graça? Amém. Amém? Então, quando nós somos alcançados pela graça, algumas coisas precisam mudar em nós. E é aí que começa a dificuldade da transmissão da palavra. Porque muitas vezes não é o fato de estarmos sentados num banco da igreja, não é um fato, muitas vezes, de vir à igreja domingo de manhã, domingo de noite, ter cargos na igreja, ser pastor, ser diácono, que é uma garantia que fomos alcançados pela graça. Mas a garantia que fomos alcançados pela graça é aquilo que o nosso irmão Eduardo disse aqui.
não existe joio. Nós precisamos ser trigo. Precisamos ser transformados. E essa transformação, ela precisa ser resplandecida nos nossos atos, no nosso modo de viver, no nosso modo de pensar, no nosso modo de falar, na nossa existência. Então, o primeiro ponto que eu queria trabalhar com os irmãos é que, para que possamos anunciar o amor gracioso, nós precisamos primeiro ser alcançados pela graça, e esse alcançar transforma tudo em nós. Nós não podemos ser mais o mesmo. O Marcos antes de Cristo tem que ser diferente do Marcos depois de Cristo. Quem eu era, e aí a gente vai ver Paulo dizendo isso. Olha, aquilo que eu era antes de Cristo agora não vai ser mais. Quem eu conhecia segundo a carne, agora eu não conheço mais. Agora eu conhecia Jesus de uma forma, agora eu conheço Jesus de outra forma. E é isso que precisa acontecer na vida daqueles que são alcançados pela graça. Transformação. Se você foi alcançado pela graça e continua sendo a mesma pessoa, você precisa avaliar os seus conceitos se foi ou não alcançado pela graça de Deus. Porque não tem como a gente ser impactado pela graça de Deus e continuarmos as mesmas pessoas. O amor de Deus, quando nos alcança, ele mexe com as nossas estruturas. Quando a gente vai para as definições de salvação, a gente vai ver, e eu defendo um monte que a salvação é um ato único, mas que ela está dividida em alguns processos. Um ato único e um processo. Primeiro nós somos regenerados e justificados. Depois nós somos santificados. E depois nós seremos glorificados. E aí, no processo da regeneração e da justificação, há uma mudança na nossa natureza. Porque nós passamos de criatura para filhos de Deus. Antes nós éramos criaturas, agora nós somos filhos de Deus. Uma mudança na nossa natureza. Não somos mais os mesmos. Você não é mais a mesma pessoa antes do encontro com Cristo Jesus. E isso faz parte do anúncio do Evangelho, porque o Evangelho começa agora a surtir efeito em você. As ações que você teria antes de Cristo Jesus, agora você não vai ter mais. De repente a gente está ali no trânsito, né? O trânsito meio louco, e de repente a gente é cortado, é fechado, e o que vem na nossa mente para falar, para dizer, né? Aquela velha vontade de dar aquela buzinada bem forte ali, e às vezes, se não tiver cuidado, até alguns palavrões, né? Com o próximo. Se você fazia isso antes de Cristo, agora você precisa fazer diferente, porque quando nós entregamos a vida a Cristo Jesus e recebemos o Espírito Santo de Deus, nós precisamos agora exalar o fruto do Espírito. E o nono elemento do fruto do Espírito é o quê? Domínio próprio. Veja que já mudou. Mudou tudo em nós. Não somos mais os mesmos. Então, para que eu possa anunciar o Evangelho de Cristo Jesus, para que eu possa anunciar as boas novas de Cristo Jesus, para que eu possa anunciar o amor gracioso de Cristo Jesus, esse amor precisa ser estar em evidência na minha vida, precisa ser uma verdade, precisa ser sincero em mim. Não adianta eu querer falar para os outros aquilo que eu não tenho. Não adianta eu querer dar para alguém aquilo que não é verdade em mim. Não adianta eu querer anunciar nada para as outras pessoas se eu não estiver vivendo aquilo que eu estou falando. E nós, cristãos, servos de Deus, povo de Deus, precisamos ser íntegros perante Deus. Não adianta nada eu falar para os outros, e aí Paulo vai dizer isso, olha, eu falar para os outros e ser desqualificado. Nós precisamos ser verdadeiros, porque talvez o seu pastor olhe para você e diga, esse é um homem de Deus. Talvez a sua igreja, pastor, olhe para você e diga assim, esse é um homem de Deus. Mas Deus está olhando para você, olhando para mim e dizendo, não, esse daí não é um dos meus ainda. E a gente precisa entender isso, para que possamos ser anunciadores da palavra de Deus, do amor gracioso, precisamos ser alvo e precisamos ser alcançados por essa graça, por esse amor, por essa sublime graça do Senhor Jesus. E aí, quando a gente olha para isso, quando a gente para pensar sobre isso, a gente vai ver em Paulo dizendo que aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. As coisas velhas, eis que tudo se fez novo. Então, para aqueles que foram alcançados pelo amor gracioso de Cristo Jesus, pelo amor gracioso de Deus, não há mais espaço para a vida passada, para a vida antes de Cristo. Não há mais espaço.
o seu pecado, ou a quem você era, os seus desejos. Claro, o seu passado ele vai estar ali, mas como Augusto Cury diz, nós vamos editá-lo. Aquilo que antes era uma fraqueza em mim, em Cristo Jesus agora vai ser fortificado, porque aquilo que eu não posso fazer sozinho, eu consigo fazer com Cristo Jesus. Os meus vícios, os meus desejos, as minhas vontades, as minhas aspirações, aquilo que antes me travava de fazer algo para Cristo Jesus, agora com Cristo Jesus, eu vou viver diferente, eu vou ser diferente. Amados, para que possamos entender isso, eu preciso ser alvo da graça de Deus, eu preciso ser alcançado pela graça de Deus para poder anunciar a graça de Deus para as outras pessoas. O segundo ponto que eu queria tratar com os irmãos, que para anunciar a palavra de Deus, é preciso que a gente saia do campo da teoria e parta para o campo da prática. Porque não é falando. A gente acha que anunciar o amor de Deus vai ser só falando. Eu lembro de uma mensagem do pastor Fernando Brandão, lá em Caruaru, na primeira igreja, e ele falava de um jovem que foi morar num prédio, e naquele prédio, ele, toda vez que saía, convidava um senhor para ir à sua igreja. E aquele senhor dizia assim, não vou agora porque eu estou lendo um livro. E aí, aquele jovem ia para a igreja e não voltava, né? Quando voltava, no outro dia, chamava de novo. E o senhor sempre repetindo isso. Olha, eu não vou agora não, que eu estou lendo um livro. Eu não vou agora não, que eu estou lendo um livro. E aquele jovem cansou e não chamou mais. E certa vez, quando ele ia saindo para ir para a igreja, aquele senhor perguntou, você não vai me chamar hoje não? Ele disse, não vou não, você toda vez está lendo um livro aí. Ele disse, mas eu terminei de ler o livro. Aí disse, terminou? Terminei. E qual era esse livro? Ele disse, você. Eu estava lhe observando. Eu estava vendo as suas práticas. Quando o pastor Fernando Brandão citou esse exemplo lá na mensagem, e ele discorria sobre isso, sobre o que nós fazemos, aquilo que como nós agimos, é importantíssimo para levar o amor de Deus. Muitas vezes nós queremos falar do amor de Deus, mas as nossas práticas descondiz com aquela mensagem que nós estamos falando. O ambiente mais difícil de pregar o amor de Deus é as nossas casas. Porque lá as pessoas nos conhecem. E isso, muitas vezes eu quero ir para a África, muitas vezes eu quero ir para um lugar tão longe, mas não quero evangelizar na minha rua, para os meus vizinhos, não quero evangelizar para os meus filhos que estão indo para o inferno, para o meu esposo, para a minha esposa, achando que, eu vou ganhar todos. Mas o seu maior campo missionário é a sua casa, mas é o mais difícil, porque lá as pessoas sabem quem nós somos. E lá os nossos discursos não vão surtir efeito. Porque eles vão olhar as nossas práticas. O que adianta eu dizer para alguém na rua que Jesus te ama, e na minha casa eu não demonstro para os meus filhos amor por ele, e digo que tenho Jesus? Olha, eu tenho Jesus, Jesus é amor, mas eu não expresso esse amor pela minha família. É muito bom ser cristão na igreja. É muito bom ser cristão num ambiente onde todos são cristãos. Mas a necessidade de ser cristão é no mundo caído, no mundo perverso, no mundo que jaz no maligno. É preciso entender que as nossas ações ela está associada diretamente ao modelo de vida que nós já estamos vivendo. Se você aceitou Jesus, se você foi regenerado, justificado por Cristo Jesus, agora as suas atitudes, a forma de você viver vai ter que condizer com aquela pessoa a qual você está seguindo. Não tem como ser diferente. Cristo tem um padrão. Cristo tem um modelo. Ele é o padrão. Ele é o modelo. Logo, se eu sou cristão, eu preciso viver como Jesus. Vamos lá? Eu preciso viver como Jesus viveu. Eu preciso ser como Jesus. Eu acho que foi o pastor no grupo de homens ali, dando a definição de cristão. E aí eu dava aula de ensino religioso na escola lá em Caruaru, e uma vez eu perguntei, o que é ser cristão para vocês? E os alunos disseram, pequenos cristos. Aí eu parei e fiquei observando aquele pensamento deles. Mas nós somos a imagem e semelhança de Cristo. Paulo disse para a gente ser o quê? Imitador de Cristo. Então, aonde eu estiver, eu preciso agir como Jesus agiria. Lembra daquele livro antigo, Em Seus Passos, o que faria Jesus?
É esse modelo que nós precisamos tratar todos os dias. É dessa forma. Será que Jesus, se estivesse no seu lugar, ele faria coisas que nós estamos fazendo? Lá na cidade, em Alagoas, que eu morava, tinha um irmão que a balança dele, vendia farinha na feira. E quem é mais antigo como eu, assim, lembra daquelas balanças que tinha o fiel no meio, né? Que era 2 bandejas assim e tal. E aí, a bandeja dele, se você comprasse 1 quilo, você levava 800 gramas. Imagina só. Mas era o irmão da igreja. Era irmão da igreja. Era líder na igreja. E aí, imagina a imagem de cristão que ele está levando. As suas práticas descondiz com o que um cristão autêntico, verdadeiro, tem que fazer. Então não adianta nada eu querer falar de Jesus se as minhas ações, as minhas práticas estão diferentes daquilo que Jesus faria. Eu preciso ser igual a Cristo Jesus, mesmo que isso me doa, mesmo que isso custe tudo para mim. Eu preciso fazer as coisas como Jesus faria. E é em tudo, É no tratamento em casa, é no tratamento com meus filhos, é no tratamento com a minha esposa, é no tratamento com meus funcionários, é no tratamento com os meus clientes, é no tratamento com o meu patrão. Eu costumo dizer que a Bíblia, e eu falava hoje para os embaixadores, sobre alguns preceitos que nós precisamos guardar, e eu dizia para ele assim, 3 preceitos também. Primeiro, não despreze o ensinamento dos seus líderes, dos seus pastores, dos seus pais, do professor que está ali com você. Não despreze, porque eles estão ensinando vocês para a vida. E dizia também para ele o seguinte, olha, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Tudo que eu preciso para ser um cristão autêntico está onde? Na Bíblia. Então não existe cristão que não tenha uma vida fundamentada onde? Na Bíblia, na palavra. E é por isso que acontecem muitos erros dentro da igreja ou em pessoas relacionadas à igreja, porque não estão fundamentando a sua vida na palavra de Deus. Estão buscando tantas teorias e esquecem que tudo que nós precisamos está na palavra. E esse é o fundamento que nós precisamos guardar. Porque eu quero anunciar o amor de Deus. Como eu vou anunciar o amor gracioso de Deus? Seguindo os preceitos que estão na sua palavra. E aí, quando a gente decide seguir os preceitos que estão na palavra de Deus, vai haver uma anulação muito grande das nossas vontades, dos nossos desejos, daquilo que eu quero, daquilo que eu penso. Porque agora já não sou mais eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E olha, é esse o modelo. Quer anunciar o amor gracioso de Deus? Você primeiro precisa ter sido alcançado por Ele. E depois que você é alcançado por Ele, a forma como você vai viver vai ser coordenada por Ele, seguindo a sua regra de fé e prática para as nossas vidas. Meus amados irmãos, ser cristão num mundo corrompido, num mundo cheio de problemas, num mundo cheio de propostas negativas, é tão difícil, é muito difícil. Mas é em Cristo Jesus que nós conseguimos vencer esse século. É em Cristo Jesus que nós conseguimos passar por todas essas coisas. Agora, precisamos ser práticos. O amor de Cristo, o amor de Deus, não foi um amor teórico. Quando a gente vai para João 3,16, a Bíblia vai dizer o quê? Porque Deus... Agora imagine uma coisa comigo. Já pensou se esse texto parasse aqui? Porque Deus amou o mundo de tal maneira? Já parou para pensar? Se o texto parasse aí, Deus amou o mundo de tal maneira, ponto. O que seria de nós? Mas porque Ele amou o mundo de tal maneira, Ele foi o quê? Prático. Enviou o seu único filho para morrer por mim e por você, mesmo sendo nós inimigos de Deus, que não valíamos nada. Imagina isso. O amor de Deus é prático. Logo, o nosso amor precisa também ser o quê? Prático. O mundo vai ver as nossas práticas. E aí, se nós olharmos o texto, a continuidade do texto, ele vai dizer assim, olha, assim como Jesus morreu por nós, nós precisamos fazer o quê? Morrer pelos nossos irmãos. E aí, nós estamos dentro da igreja, chamando o outro de irmão, mas não estamos nem aí para as necessidades dos nossos irmãos. E eu não estou falando nem somente de algo financeiro. Às vezes, o irmão só precisa que você sente um pouquinho com ele e escute o que ele tem para dizer para você. Quando eu estava no seminário, e aí estava na igreja, eu estava pastoreando uma congregação, e de repente chegou uma irmã para mim,
E ela falava, e eu digo, Jesus Cristo. E aí, na minha imaturidade, né, eu comecei quando eu vi a irmã de longe, eu disse assim, ela vai querer conversar comigo. Jesus Cristo, vai ser 2 horas de conversa agora. E eu tentava de todo jeito escapulir para não conversar, mas aí ela insistia, e quando chegou uma certa vez, eu não consegui escapulir. E aí, quando ela sentou comigo, ela começou a falar, e ela já estava assim, mais ou menos 1 hora e pouca de tanta conversa, e eu só, E aquilo foi me enchendo, né? Meu Deus do céu, a mulher está falando muito. Meu Jesus, o que é que eu vou fazer agora? E aí eu parei e disse assim, certo, mas o que é que a senhora quer que eu faça? Ela olhou para mim e disse assim, nada, eu só queria que você me escutasse. E ali foi uma tapa muito grande em mim. E hoje, quando eu estou no gabinete, chegam alguns irmãos e eu vejo que ele não quer uma solução, ele só quer que eu escute. E sabe como isso é tão profundo? Sabe por quê? O que nós temos de mais precioso é o quê? O nosso tempo. E você dá um pouco do seu tempo para alguém é a maior prova de amor. Em um mundo que ninguém tem mais tempo, você dá um pouquinho do seu tempo para alguém é a maior prova de amor. É o que Jesus faria. É o que Jesus fez. Em muitos casos na Bíblia, Jesus parou, conversou, ouviu. E muitas vezes com perguntas até que eram perguntas retóricas. Mas Jesus parou, respondeu, Jesus deu atenção. Nós precisamos entender que o amor precisa ser prático. Eu preciso amar o meu irmão de forma prática. Eu preciso amar o meu irmão de forma objetiva. E não simplesmente como as canções fazem, como as novelas fazem, como as pessoas seculares fazem. E a gente muitas vezes se diz cristão, povo de Deus, geração eleita, mas temos o mesmo comportamento daqueles que não conhecem Jesus. E nós que conhecemos, agimos iguais a eles. Isso não pode acontecer, meu irmão. Eu lembro de um irmão que um dia chegou na igreja e disse, olha, graças a Deus, Deus me abençoou, me deu um transporte. E aí tinha uma irmã na igreja que morava num sítiozinho e a estrada era muito ruim. E certa vez estava chovendo e a gente disse, irmão, dá para levar a irmã em casa? Disse, dá para levar. E ele foi levar, a gente, o irmão fez a obra do Senhor, glória a Deus. No outro dia a irmã ligou para o meu pai, o pastor, meu pai é pastor, ele ligou para ele e disse assim, pastor Costa, não mande mais ele me levar, não. Eu falei, por que, minha irmã? Da porta da igreja até a minha casa, ele foi reclamando. Que estrada ruim, isso vai sujar meu carro, essa é uma lama, meu carro está ruim, meu carro vai quebrar. Mas eu dei carona, eu amei aquela irmã. Meu irmão, isso não foi fingimento. Precisa ser sincero, entender que você vive para fazer a obra do Senhor. Quem deu a você foi Deus. Aí ele dá e ele toma. Aí, às vezes, a gente não sabe o porquê. E eu não estou falando de um Deus vingativo. Eu estou falando de um Deus que é justiça. E que nós precisamos entender isso. E ser servo do Senhor não é só servo do Senhor com você, com a sua obra aqui. É com tudo que você tem. Tudo que você tem é de quem? Olha, cuidado com essas declarações. Cuidado com essas declarações. Tudo que eu tenho é de Deus. Aí Deus pode assim, eu vou requerer de você agora. Aí, Deus, não faça isso não. Então, se tudo que você tem é de Deus, então sirva a Ele com tudo. Sirva a Ele com tudo. Sirva a Ele com seus bens, sirva a Ele com a sua vida e sirva a Ele com o seu tempo. Entregue tudo a Ele e deixe Ele cuidar. Na minha ordenação, quando eu estava de joelho e o pastor dá aquelas falas nos ouvidos, vai passando, e um pastor chegou para mim e ele disse algo que é profundo. E eu sigo na minha vida hoje. Cuide das coisas de Deus, que Deus cuida das suas coisas. Eu quero levar o amor de Deus, eu preciso cuidar das coisas de Deus, e Deus vai cuidar das minhas coisas, e Deus tem sido fiel. E eu acredito que não só comigo, mas com todos nós que estamos aqui, temos experimentado da fidelidade de Deus. Da fidelidade de Deus. Amados, isso é a maneira que eu vou levar o amor de Deus. O meu carro não é novo, não, mas é para a obra do Senhor. E às vezes estou na igreja cansado, dei aula o dia todinho, chego na igreja, precisa levar alguém em casa, vamos lá, é prática, eu não tenho o que fazer. E aí, lembra que eu falei no início? Eu sou pastor, mas eu tenho que ser o mais servo. Às vezes eu poderia pegar e dizer assim, irmã, a irmã não vai andando para casa não, o diácono vai levar a irmã em casa, eu não poderia fazer isso? Talvez o diácono, na obediência, eu vou, pastor, o senhor está mandando, eu vou. Mas por que eu, que sou pastor e sou servo, não faço também?
Porque só vale para aquele que é diácono. Eu sou servo, eu sou pastor, mas sou servo. É isso que eu preciso colocar é isso que eu coloco na minha cabeça todos os dias. Eu sou diácono também, na essência da palavra. Eu sou servo. Eu não posso somente direcionar os outros. Eu preciso também me colocar no lugar de servidão. Eu preciso servir o meu irmão também. E servi-lo com alegria. E de forma prática, de forma objetiva. E não só de forma teórica. Eu não posso ensinar os outros aquilo que eu não quero fazer. Porque é aquele ditado que diz, faça o que eu digo, mas não faço. O que eu faço é uma falácia. Tem matado muitas famílias por aí. Tem matado muita gente por aí. E estou falando de forma espiritual. Muitos. Certa vez uma irmã chegou para mim e disse, pastor, fale com meu filho para ele ir para a EBD. Eu disse, falo. Poxa, quem mais vai falar sou eu com ele para ir para a EBD. Agora, antes me responda uma coisa. A irmã vai? Aí ela coçou a cabeça assim, disse, pastor, o senhor entende? Eu disse, não, irmão, não entendo não. Como é que a irmã quer que eu fale para o seu filho ir para a EBD e a senhora quer um exemplo para ele, não vai? Ele também não vai. Precisamos ser práticos. E aí, a gente precisa pagar um preço para isso. E há um preço a ser pago. Quando eu estava trabalhando antes no seminário, e eu comecei a evangelizar um colega meu do trabalho. E eu comecei a evangelizar, eu digo, vou ganhar esse jovem para Cristo Jesus. Vou ganhá-lo e me determinei a fazer isso. Só que assim, eu sou um pouquinho pesado, né? Meio fortinho assim eu sou. E eu trabalhava numa empresa lá, que da empresa para minha casa dava uns 3,5 km. E aí aquele jovem era mais magrinho. E ele ia de bicicleta. E quando a gente vinha do trabalho, eu e ele vinha na bicicleta andando e eu vinha correndo atrás dele, já com a língua para fora, já morrendo, o coração disparado. Aí quando eu chegava em casa, eu dizia, hoje eu vou ficar deitado no sofá, com as pernas para cima, para descansar, porque amanhã eu vou trabalhar de noite. A pessoa que não recebia uma ligação dele, Marcos, você vai para a igreja hoje? Aí eu, e agora? O meu descanso, a minha folga, o meu momento de ficar em casa, o meu momento de ficar ali no meu sofá, na frente da televisão. Mas eu tenho alguém que eu estou evangelizando. Então, eu muitas vezes, ou sempre, abri mão do meu descanso, da minha folga, do meu momento ali, de estar deitadinho no meu sofá, descansando, com todas as argumentações lógicas possíveis para aquilo, sabe para quê? Para ver o irmão na igreja. Porque como é que eu vou evangelizar ele para ir para a igreja e eu não estou na igreja? Olha, venha para a igreja, mas eu não estou na igreja. A minha palavra evangelística para aquele jovem não vai surtir efeito, não ia surtir efeito. Graças a Deus ele aceitou Jesus, a esposa aceitou Jesus, estão na igreja. E eu louvo a Deus pela vida dele, mas foi preciso eu pagar um preço. Foi preciso eu pagar um preço. E quanto de nós queremos ver a igreja cheia, mas não estamos dispostos a pagar preço para ver a igreja crescendo? E muitas vezes jogamos a responsabilidade para os outros. É nossa, meu irmão. Sou eu. Eu não posso esperar que os outros façam aquilo que sou eu. Isaías, quando entra no templo, e o anjo pergunta, a quem enviarei? A quem há de... Senhor, eis-me aqui. Envia a mim. Não é o outro, não. Sou eu que tenho que ir. Sou eu que tenho que fazer. É a minha parte. Eu não posso terceirizar o anúncio do Evangelho a Cristo Jesus a outras pessoas. Sou eu. E aí a gente chega no último ponto, que é exatamente a palavra. E eu fiz questão de deixar a palavra por último, exatamente porque não vai adiantar nada eu querer falar, eu querer convencer as pessoas, se eu não fui alcançado e se eu não tenho prática. Agora, quando a gente entende que fomos alcançados, a prática é real em nossas vidas, a nossa palavra vai surtir um efeito gigante. Aliás, a mensagem de Cristo através da minha vida vai surtir um efeito gigantesco na vida de outras pessoas. Lembre, todos nós somos um livro que as pessoas estão lendo. Você chega na sua escola para estudar, quem estuda aqui em faculdade, as pessoas estão olhando você. Você chega no seu trabalho, as pessoas estão olhando você. Você chega na sua empresa, as pessoas estão olhando você. Aonde você chegar, as pessoas estão olhando você. E é assim mesmo. Ser cristão é mais difícil. O negócio de Deus com os seus filhos é mais complexo, é mais difícil. E aí a gente precisa entender isso. Quando
a minha vida está pautada na dependência de Cristo Jesus, a minha vida é cheia de prática, a palavra que eu estou levando, ela vai ter veracidade naquilo que eu estou dizendo. E Deus não pode nem usar você, Ele pode usar outra pessoa. A palavra dele não necessita de nós. Entendam isso. A palavra de Deus não necessita de mim e de você. Mas é um privilégio para nós podermos levar a palavra de Deus. O orgulho para mim, eu me sinto privilegiado tanto em Deus ter me escolhido para ser pastor. Porque não foi eu que escolhi ser. Foi Deus que me escolheu. E eu me sinto privilegiado porque eu estou levando uma mensagem poderosa, que não é minha. A mensagem é dele. A mensagem é de Deus. E já pensou, se eu dissesse, não vou? Deus ia dizer assim, tá certo, eu mando outro. E você vai perder o privilégio. Eu mando outro. E você vai perder o privilégio. Não pense a você que você é poderoso. Nada disso. Você é privilegiado porque Deus olhou para você e lhe escolheu para levar a mensagem de um amor gracioso. Então, meu irmão, essa noite eu queria que pensássemos nisso para a nossa vida. E é isso que eu prego na minha igreja, lá em Caruaru. Eu prego isso para a minha igreja, para que a minha igreja possa entender que nós somos agente de transformação da palavra de Deus. E aí, quando me perguntam assim, pastor, mas eu não sei evangelizar. Eu digo, evangelizar é simples, meu irmão. Vá lá e diga quem era você antes de Cristo. Fale do momento que você aceitou Jesus e fale agora quem você é depois de Cristo. Quando você mostrar essas três coisas, as pessoas vão entender a grandiosidade da ação de Cristo Jesus em você e vai dizer assim, eu quero também esse Jesus na minha vida. Eu não preciso ter eloquência na palavra. Muitas vezes, mensagens sublimes são entregues, são usados um vaso que muitas vezes não tem nem instrução acadêmica. Mas Deus fala. Deus fala. Deus não fala somente com aquele que tem uma boa oratória. Deus não fala com aquele que só que tem, sei quanto, usa um português formal. Não! Deus fala através daqueles que estão disponíveis e dispostos a ser usado por Ele. É isso que Deus faz. Então, se Deus tem a mensagem para levar, se você está disponível a pagar o preço para levar a mensagem, Ele vai lhe usar. Seja você alfabetizado, não alfabetizado, seja o que for, Deus vai usar você, se você estiver disponível. Agora, meu irmão, a gente precisa entender que há um preço muito grande para você fazer parte dos anunciadores do amor glorioso, do amor gracioso de Deus. E o preço é tudo. Eu gosto de uma frase do livro de C.S. Lewis que ele vai dizer o seguinte: Deus não quer tudo seu, Ele quer você. Ele não quer, eu quero o carro de Araújo, eu quero somente a voz do irmão, eu quero as mãos do irmão pianista aqui, eu quero somente não, meu irmão, não. Deus quer você por completo. O amor de Deus não alcançou somente uma área da sua vida. O amor gracioso de Deus nos alcança por completo. E é aí que nós precisamos viver diretamente para Cristo Jesus. Essa noite, guarde isso. Eu sei que muitos aqui talvez já façam isso. E eu glorifico a Deus pela vida de vocês. Mas a gente não pode esquecer nunca disso. A gente não pode esquecer nunca que nós precisamos entender que fomos alcançados, que precisamos ser práticos para aí sim levarmos e anunciarmos o amor gracioso à vida de todas as pessoas. E aí, eu gosto muito quando os discípulos estão ali em Atos, logo no início, que os discípulos são todos agoniados. Jesus, quando é que vai voltar? Quando vai ser a tua vinda? Quando é que tu vai voltar? Aí Jesus diz assim, olha, não se preocupem com isso não. Não se preocupem com isso não. Num bom nordestino, né? Não aperreie o coração com isso não. Não se aperreie, não se aveste não com isso. Fique tranquilo. Agora, vocês receberão poder para ser minhas testemunhas. Eu me emociono com esse texto porque a gente tem visto tantas coisas por aí, eu tenho poder para fazer isso, para curar, para fazer... Não, o poder de Cristo Jesus não era para fazer isso, não. Isso são sinais que tal faz. Mas Jesus se preocupou com os discípulos serem o quê? Testemunha. Vocês receberão poder para ser minhas
testemunha em Jerusalém. Vamos lá? E até... Então, você começa na sua casa, você depois vai expandindo e chega até os confins da terra. Quando eu estava no seminário, que disseram assim, ó, a igreja vai pedir o teu concílio. Aí eu disse, espera aí um pouquinho. Aí fui para minha esposa. A meu filho, eu tenho um filho de 2 anos e um de 12. Aí eu chamei o de 12 e a minha esposa, vem cá, vocês me reconhecem como seu pastor? Aí ela e o meu filho disse sim. Aí eu disse, então, igreja, pode marcar o meu concílio. Porque não adianta nada eu ser pastor na igreja e não ser pastor na minha casa. Não adianta nada eu ser um homem de Deus na rua e não ser um homem de Deus na minha casa. Então, antes de eu sair para anunciar o amor gracioso de Deus, eu primeiro fui na minha casa. Eu fui na minha Jerusalém. E aí, ó, fui expandindo, até chegar no momento que estamos aqui falando para a honra e glória de Deus. Amém? Vamos louvar algum hino comigo, irmão? Vocês permitem, ainda aguenta um pouquinho, eu vou falar um pouquinho, já falar um pouquinho, é rapidinho. O hino é pequenininho, mas é um hino que eu gosto muito. E fala exatamente disso. Eu, perdido, pecador, longe do meu Jesus, já achava, sem vigor, a perecesse. Meu irmão, é muito forte esse hino. Esse hino eu gosto, eu amo essa música. E aí, irmão, Eduardo, acertei? Eduardo, eu também sou das antigas. Eu sou de Sérgio Lopes, eu sou de Armando Filho, eu sou desse pessoal lá. Eu gosto muito. Eu perdido, pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua, oh, aleluia, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou, pois me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar, e ao seu lado vou viver, o seu amor cantar, a mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fluir a salvação. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Mais uma vez, só o coro. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer.
Salvador me transformou. Senhor Deus, nosso Pai, na Tua presença, eu quero Te agradecer, ó Deus, por essa oportunidade a qual o Senhor permitiu de estar aqui, transmitindo a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, eu Te agradeço pela vida dessa igreja, pela vida do pastor dessa igreja, Pai. Eu Te agradeço pela vida, Deus, do presidente da Associação dos Diáconos aqui de São Paulo, do Brasil, ó Pai. Eu Te agradeço, ó Deus, por esse povo que está reunido aqui, ó Deus. Eu Te agradeço pela Tua igreja na face da terra, Senhor Jesus. Pai, muito obrigado por tudo. Eu agradeço em nome do Teu Filho Jesus. Amém.